professores da educação infantil, tudo bem? Vamos continuar então falando um pouquinho sobre as fases da consciência fonológica, tá? Então a consciência fonológica é uma condição metalinguística, certo? Nada mais é que é algo que nos possibilita pensar sobre os sons da fala. E para isso a gente tem uma hierarquia de aprendizado, certo? Então ela é dividida em algumas fases, e é essas fases que eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, deixa eu passar aqui, só para a gente poder entender. Então, a consciência fonológica ela é dividida em rima, aliteração, sílaba, palavras, sílabas e fonemas, tá? Então, a gente tem uma sequência de aprendizagem. Então, assim, a consciência fonológica, a gente tem que considerar a hierarquia de aprendizagem, certo? A gente não pode pular algumas fases, porque senão isso vai dificultar para o meu aluno a aprendizagem. Então, eu tenho que trabalhar sempre primeiro rima e aliteração, depois eu vou trabalhar a palavra em si e depois eu venho para sílabas e fonemas. Eu deixo para trabalhar a menor parte no final, tá? Para quê? Para que o aluno consiga fazer essa segmentação, né? Tanto silábica, que ela é mais fácil, né? Depois fonêmica, e fazer essa associação com sons. Mas assim, não é porque eu vou deixar o fonema por último que eu já não posso começar a apresentar para a criança, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que é interessante a gente levar em conta, considerar no caso, essa hierarquia de aprendizagem dentro da consciência fonológica, tá? Quando a gente fala de rima e aliteração, é o que a gente trabalha muito com as crianças, a questão das músicas, né? Músicas, poemas, frases, enfim. A gente pode fazer com que a criança comece a fazer essa associação de aliteração, e lembrando que a aliteração ela não é uma aliteração silábica, né? Ela é uma aliteração de letra, ou seja, cavalo e couro, por exemplo. É uma aliteração, porque os dois começam com C, tá? Diferente de quando a gente fala de rima, né? Que tem que ter aí uma questão sonora próxima, tanto no final da palavrinha quanto no início, né? Para a gente conseguir ter essa associação de rima, tá? Então, o propósito é desenvolver as habilidades de discriminação auditiva que auxiliarão o aluno a perceber similaridades entre palavras selecionadas. Então, quando a gente fala de rima e aliteração, a gente está fazendo com que o aluno comece a fazer a associação que mais palavrinhas, ou seja, lembra que eu falei para vocês que a gente tem um número X de fonemas e letras dentro do nosso alfabeto? Então a rima e a aliteração faz com que a criança comece a perceber isso, né? Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês? Até então a criança acha que cada palavrinha representa cada letrinha representa uma palavra, então ela acha que existe N letrinhas, né? E não, existe um número X, e esse número X na junção, né, com outro fonema, ou seja, dois fonemas formando as sílabas e depois as sílabas formando as palavras, né? Então isso faz com que a criança comece a fazer essa associação, trabalhando rima e aliteração. Aí sempre tem aquela questão, Diego, eu posso trabalhar a aliteração antes e depois da rima? Os dois é interessante você trabalhar junto, mas é indiferente você trabalhar antes a rima ou depois, ou trabalhar primeiro a aliteração e depois a rima, enfim, ou vice-versa, tá? O interessante é vocês trabalharem os dois por primeiro, tá bom? Depois vem a palavra, né? A gente trabalhando a palavra com a criança, a gente começa a ensinar para ela e desenvolver um pouquinho da rota lexical, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem duas rotas? Então a rota fonológica são palavras que eu não conheço ainda, então eu vou utilizar aquilo que eu aprendi na junção de fonemas, e a rota lexical, então eu vou começar a desenvolver essa minha fotografia, né, das palavras. Então a gente mostrando isso para a criança, a gente consegue desenvolver um pouco disso. Lembrando que a gente pode trabalhar segmentação, tá? Você pode trabalhar a segmentação de uma frase, por exemplo, dentro de um texto. Então você pode trabalhar a segmentação das palavras dentro de um texto, a partir das frases, para a criança perceber que não é uma coisa só, a gente tem uma delimitação. Então por isso que a gente precisa utilizar o trabalho das palavras. Outra coisa, quando a gente está trabalhando as palavrinhas, a gente pode também trabalhar a questão do reconhecimento das mesmas palavras dentro de um texto,
talvez crianças com o mesmo nome, enfim, tem várias outras questões que você pode trabalhar para desenvolver essa parte das palavras dentro da consciência fonológica. Mas lembrando que isso tem que ser muito oralidade, tá? Temos que trabalhar muito na questão da oralidade e da repetição. Deixa eu ver, sílabas, né? Então, neste estágio das sílabas, o aluno percebe que as palavras são formadas por partes, né? Então, é a junção dessas partes que vão formar as palavras. Lembre-se que no primeiro estágio eram palavras inteiras, que a gente tinha conversado, e as crianças descobrem que as palavras podem ser divididas em sons e que eles ocorrem em uma sequência particular, né? Então aí a gente já começa a mostrar para a criança que a gente vai tendo menor partes, né? E que essa junção vai formando até outras palavras na sequência. Então a gente pode trabalhar muito essa mistura, né? Pegar as sílabas e formar outras palavras com as mesmas sílabas, para a criança começar a perceber que existem as mesmas partes formando outras palavras. E por último a gente vai trabalhar os fonemas, né? Essa é a parte mais desafiadora. Por quê? Porque é a menor parte. Quando a gente fala em fonema, a gente tem tanto aqueles fonemas que a gente consegue fazer a extensão, e nós temos os fonemas que eles são plosivos, né? Ou seja, eu não consigo fazer a extensão. Por exemplo, eu tenho o F, o sonzinho do F é... Eu consigo fazer essa extensão. Eu tenho o B, o sonzinho do B é... B, né? B, B. Então eu não consigo fazer a extensão. Abri a boca, acabou, né? Então a criança tem que estar muito atenta a isso e perceber muito esse som. Diferente de quando a gente consegue estender, que são sons que é mais fácil para a criança entender. Sem contar que também entra aquela questão dos pontos articulatórios, serem os mesmos, né? E aí que diferencia um do outro é a questão sonora, um vibra a prega vocal, outro não vibra. Então quando a gente fala em questão fonêmica, dificulta mais para a criança poder entender. Mas não quer dizer que ela não vai entender, tá? A gente tem que trabalhar isso, por quê? Porque a gente vai fazendo essa junção. Eu sempre comento que quando a gente sabe o som de cada fonema, de cada letrinha, a gente consegue fazer uma leitura bem adequada, né? Porque encostando um no outro, a minha própria articulação ela vai se juntar e fazer essa coordenação para mim poder fazer a leitura, tá bom? Então, diferente de quando a gente só trabalha questão de nome, de letra. Então, nessa fase nós vamos trabalhar o nome e o sonzinho de cada letra, tá bem? Enfim. E existe aí a questão sonora de cada som, né? Que isso a gente pode deixar aí para o nosso outro encontro. Mas assim, gostaria de deixar isso bem claro para vocês. Trabalhe a consciência fonológica na oralidade e trabalhe essa sequência que eu comentei com vocês, tá? Que vocês vão perceber aí muito sucesso no desenvolvimento do trabalho de vocês. Lembrando, Diego, eu posso utilizar coisas concretas, material concreto, colorido? Claro, deve utilizar. O que eu quero lembrar para vocês é que você não pode esquecer de fazer o reforço oral, né? Então, enquanto você está trabalhando o concreto para chamar a atenção da criança, né? Fazer toda aquela cativar, enfim, você tem que fazer o reforço da oralidade, né? Você tem que repetir oral e fazer com que a criança repita, né? Porque por que é interessante fazer com que a criança repita? Para você perceber o que a criança entendeu daquilo, né? Se ela está fazendo o som correto ou não. Porque ela ouvir o que eu estou falando é uma coisa, e eu ouvir que se ela compreendeu corretamente o som, corretamente a palavra, corretamente a sílaba é outra. Às vezes ela entende errado. Então é importante sempre a gente falar e pedir esse retorno para a gente verificar se está correto ou não. Tá? Mas sempre trabalho muito na questão da oralidade. Tá bem, pessoal? Então ficamos por aqui. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. E a gente se encontra aí nas nossas próximas palestras. Tá bom? Tchau, tchau.